Bom, a gente vai falar hoje sobre energia, mais questões teóricas do que contas, tá? E são aquelas questões que a gente tem de teoria, que às vezes caem em algumas provas aí. A gente sai feito um louco fazendo conta, é bom vocês entenderem o que significa. Energia todo mundo sabe, né? Por exemplo, a gente tem aqui energia elétrica. Mas qual que é a função da energia? Principalmente na física, a função da energia é realizar trabalho. Trabalho, pessoal, como assim? Vai chegar e dar aula? Vai chegar e jogar futebol se for jogador? Na verdade, trabalho que eu quero dizer é fazer movimento. Toda vez que você faz um movimento, você está fazendo trabalho. Ou deslocamento de alguma coisa. Então, deslocou algo, você está realizando trabalho. Em física é isso. Está deslocando trabalho. Então, a nossa energia, ela funciona, ela existe para poder, nós utilizamos para poder fazer trabalho. Exemplo, energia elétrica, ele faz movimento. Quando você pega a energia elétrica, ele pode fazer movimento, faz trabalho. Energia química do carro, ele vai fazer movimento do carro, trabalho, o carro vai se mover. Nós comemos, nos alimentamos energia química para podermos fazer movimento, levantar as coisas, andar, fazer trabalho. Resumindo, tudo a gente está fazendo trabalho. Aquele arroz, aquela comidinha que você comeu, a feijoada da mamãe, etc. Foi lá, comeu a feijoada, lasanha, foi no banheiro, descarregou tudo. Você foi ao banheiro, não foi ao banheiro? Então você fez trabalho, certo? Então quando nós estamos comendo energia química, a gente está querendo fazer algo com ele, fazer trabalho, fazer para poder fazer as nossas coisas. Existe, lógico, outras energias que a gente utiliza dentro do corpo, que também utiliza a energia da comida. Mas a principal nossa aqui é fazer trabalho, fazer movimento. Em física, existem alguns que dá para ser calculados, relacionados entre si. Primeiro, a energia cinética, potencial gravitacional, elástica e a mecânica, que é a soma das três. Essas são as mais estudadas assim em vestibulares e vestibulinhos. Cinética. Falou em movimento, é cinética. Falou em movimento, é cinética. Energia cinética é a energia do movimento. É o trabalho sendo transformado, professor? É o trabalho sendo transformado ali. Energia cinética. Por exemplo, um tiro de um revólver. Lá você deu um tiro. Aí a bala está andando, está voando. Essa bala está fazendo cinética, está tendo cinética. O jogo de uma flecha. Um arco e flecha. Você esticou e jogou a flecha. A flecha está fazendo movimento. Energia cinética. E muita gente utiliza isso até em alguns documentários. A cinética do carro, a cinética da moto, a cinética não sei da onde. Aí você, putz, mano, a cinética? Quando está falando cinética, está falando do movimento, da velocidade. Tá certo? Potencial gravitacional. Poderia ser só gravitacional, a gente fala potencial gravitacional. Alguns falam só gravitacional, energia gravitacional. Só que outros, mais técnicos, falam potencial gravitacional. Significa altura. Então aqui é a velocidade, aqui é a altura. Como assim a altura, professor? Tem a altura de energia. Só que está em potencial. Quer dizer que pode acontecer alguma coisa com esse giz. Ah, como assim? Se eu simplesmente soltar, ele se transforma em movimento. Em outras palavras, ele se transforma em cinética. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sem esforço nenhum, estou segurando. Aí na hora que eu solto, sozinho ali, lógico, pela gravidade da Terra, aquela coisa toda, ele vai se transformar em movimento. Ou seja, gravitacional se transformando em cinética. Por isso que chama-se potencial. Ele tem potência para se transformar automaticamente em cinética. Elástica, algo que você estica. Como eu falei antes, o estilingue, né? O arco e flecha, estilingue, baladeira. Esse pode ser também, mas você tem que voltar. A gente até tem se não me engano, lá no brinquedo lá dos parques da vida, aquele negócio de você se jogar, depois volta. Sabe aqueles elásticos, aquelas molas? Você estica. Mano, imagine que alguém pegou um estilingue e fez assim. Já era.
Aí eu falo, mano, não solta, não solta. Se eu soltar, o que acontece? Vai praticamente sozinho, volta sozinho, ele anda sozinho, ele estica sozinho, você esticou, mas ele volta sozinho. Resumindo, elástica potencial, porque se você soltar, ele se transforma em movimento, ele se transforma em cinética. Gravitacional, você soltou, transforma em cinética. Vocês estão entendendo? Soltou, vira cinética. Soltou, vira cinética. Por isso que chama-se potencial. E a soma dos três juntos é a energia mecânica. É bom saber disso aqui, algumas questões teóricas, porque a gente fala sistema conservativo e sistema não conservativo. A maioria das questões que vocês vão fazer na ETEC e Escola Técnica são sistemas conservativos. Só que quando você vai para o ensino médio, você vê essa matéria de novo, e aí você estuda sistemas não conservativos. Oxe, professor, o que significa sistema conservativo? A energia se mantém do início ao fim. Ela só se transforma. Mas na vida real, isso é quase impossível. É algo que a gente quer. Os físicos querem isso, sistemas conservativos. Mas na vida real é quase impossível. O que eu posso dizer para vocês aqui? Como assim, sistema conservativo? Às vezes o ar atrapalha a experiência, a resistência que o ar tem. Às vezes o elástico vai, mas depois ela não se estica de novo, não vai de novo no mesmo esticão que tinha antes. Tem perdas ali. No sistema não conservativo existem algumas perdas reais. No sistema conservativo não existe perda. Toda energia é transformada. Então aqui, uma das maiores partes que a gente vê agora é a energia elétrica. É um sistema que a gente tem de energia. Mano, como é que o pessoal faz essa eletricidade toda para esse mundo todo? Né? Apesar que hoje está tendo umas outras ferramentas. Mas hoje a gente faz essa energia toda aqui, essa energia elétrica toda, através da energia das águas. Só da água. Só da água. Então, energia hidrelétrica, energia da água. Mas a gente poderia falar energia potencial gravitacional das águas. Essa seria a correta. Por quê? Os caras vão lá, jogam a água num canto bem alto, né? Tem água lá no canto bem alto. Aí faz uma cachoeira bonita. Aí ele está bem altinho aqui. Que energia que ele tem aqui em cima? Potencial gravitacional, EPG. Tem aqui, ó. A água está vindo bem devagarzinho para cá. A energia cinética é bem fraquinha. Aí quando chega aqui, meu amigo, meu irmão, ela começa a cair com uma força tão grande, ou seja, com uma energia potencial gravitacional tão grande, que ela vai ganhando movimento, vai ganhando velocidade, que movimenta as bobinas aqui e sai o quê? Energia elétrica. Então aqui tem só gravitacional. Ah, professor, mas ele tem velocidade, tem pouquinha. Então eu vou considerar só energia potencial gravitacional. Aí quando começa a cair, a altura está diminuindo. Então a altura diminuindo, a gravitacional está sumindo. E da onde está indo essa energia? Ganhando velocidade. Aqui no meio do caminho, a gente tem potencial gravitacional menor do que essa e energia cinética. Quando chega aqui, bem na hora que vai tocar na bobina, a gente tem só energia cinética. Professor, mas tem um pouquinho de altura, vamos considerar só a cinética. Tem só a cinética. Aí essa energia, toda a energia que estava aqui, praticamente, no sistema conservativo, toda a energia que estava aqui, lembra o que eu estou falando? Sistema conservativo, sem perdas. Toda a energia que estava aqui, ela está aqui, em forma de velocidade. O que acontece com essa bobina? Se move. É como se alguém estivesse empurrando essa bobina. O pessoal fazia experiências dessa aí com ratinhos. Às vezes tem alguns desenhos, um ratinho fazendo movimento com um negócio lá, e a luzinha está saindo, está acendendo. Já viram essa experiência? Tem um monte de desenhos que faz... Até desenho infantil existe essa relação. Você movimentar o negócio e aí sai energia elétrica. Mais ou menos como fazer experiência com ratinhos. Os caras fazem experiência com ratinhos e utilizaram isso aqui para água.
gira, 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 aí sai a energia da hora. Aqui, gente, tem outras coisas, tá? Aí tem, para quem tá manjando desse assunto que a gente estiver vendo, aí tem a relação da experiência das bobinas, da eletricidade, que eu não quero entrar nisso agora. Eu quero falar só das energias aqui, mas existe uma experiência aqui da energia que é interessante, você já deve ter visto isso. Só com ímãs, só com o movimento de ímãs, sem... Mano, é da hora essa experiência. Não sei se eu vou conseguir fazer essa experiência com vocês. Que não é nem assunto de técnico, né? Mas ele é um pouquinho só no comecinho. Mas o que é da hora, né? Nessa experiência, os caras fazem as bobinas. Professor, o que é bobina? Para começar, professor, não sei nem o que você está falando de bobina aí, professor. Posso ir? Já viu aquelas molas? Já viu aquelas molas? Já viu aquelas molas? Imagina aquelas molas só com fio de cobre. Presta atenção que eu vou falar. Aquelas molas com fio de cobre. Certo? Aí nesse fio de cobre tem uma ponta para um lado e uma ponta para o outro. E eles colocam uma lâmpada. Se você deixar aquele fio de cobre só com aquela lâmpada ali, teoricamente não vai acontecer nada. O que é que eles fazem? Colocam um ímã e só movimenta o ímã para lá e para cá. Só movimenta o ímã. Sem colocar pilha nenhuma, sem colocar nada disso. O que acontece? Surge energia elétrica, acende a lâmpada. Só movimentando o ímã. É isso que acontece aqui no caso da energia elétrica. Eles movimentam lá o ímã, umas bobinas malucas lá, e aí sai a energia elétrica. Aquela energia que estava aqui se transforma em elétrica. Professor, então tudo isso aqui é uma energia das águas? Energia potencial gravitacional? Sim. Essa energia elétrica nossa veio da natureza. A natureza que está... A gente só transformou. Mas não falar que a energia da natureza é poderosa? Por essa energia elétrica toda veio da natureza. Não foi o homem que fez. A gente só transformou. Nós só transformamos. A natureza que fez essa energia aqui. Certo? Resumindo. Cinética, potencial gravitacional e elástica, as três juntas é energia mecânica. Cinética tem a ver com movimento. Tem movimento, é cinética. Tem altura, gravitacional. Esticou, elástica. Certo? Por isso que uma bala de revólver ela é tão forte, né? Não sei se alguém já viu. Uma bala, tomara que não, mas já viu. Tomara que não. Só em desenho, sei lá. Mesmo assim ainda é violento demais. Ainda é violento. Mas uma das coisas que eu ia deixar para outro vídeo, mas eu quero falar agora, é que a forma da energia gravitacional, só uma curiosidade, a energia gravitacional, a formulinha dela eu não gosto de falar isso aqui, mas eu vou falar. Vigia agora, tudo bem. Massa vezes a gravidade vezes a altura, certo? Vigia agora. Professor, mas vigiar é com J, né? Mas tudo bem. Vigia agora, certo? Massa, gravidade vezes a altura. Então, olha só. Depende da massa, da gravidade. A gravidade era uma só, né? E da altura. Aí a altura, que eu falei antes. E da cinética, mv ao quadrado sobre 2. Eu pergunto, essa velocidade está elevada a 2. Elevada a 2. Aqui não tem nada elevado a 2. Então aqui seria a vovó. V vezes V. Vezes V. Vovó. Mano, se a mãe é carinhosa, a vovó é 2 vezes mais carinhosa, né? Nossa. A vovó que faz o bolo pra gente. Minha avó fazia bolo. A minha vez que eu vou lá, ela faz um... Então aqui é V vezes V. Certo? Vovó, V vezes V. O que significa isso? Um pouquinho de movimento já é uma energia muito grande. Um pouco de movimento, presta atenção no que eu estou falando. Um pouco de movimento já é uma energia muito grande.
Aí você tem, por exemplo, uma bala de revólver, você consegue ver que ela atravessa a gente. Né? Nós somos líquidos e ela atravessa a gente. Porque tem velocidade, uma balinha desse tamanho é capaz de atravessar você e ter a velocidade ali. Um carro em movimento, olha a massa do carro. E agora, um pouquinho de velocidade que ele tem, o carro é despedaçado. Ele amassa. Você fala, mano, não sei se alguém já viu uma batida de carro, claro que não, de novo. Mas, cara, você tá vendo a batida de carro? O carro parece que tá devagar em câmera lenta. Aí o carro tá bom, câmera lenta, você fala, mano. Aí você vai ver o carro, aquele amassado enorme, aí você fala, putz, mano, foi pra tudo isso? Carro lixo, tava devagarzinho, de repente amassou desse jeito. Alguém já viu isso? Já pararam pra pensar por quê? Um pouco de velocidade, o carro arregaçou. Porque olha só a energia. É B vezes Z. Vovó. Velocidade vezes velocidade. Resumindo, a energia é grande pra caramba. Aquele pouco de velocidade, a energia é grande pra caramba. Outra coisa que é legal de falar, que eu já falei aqui, mas vou falar de novo porque está sendo gravado. É uma das coisas que impede também viagens espaciais, né? A viagem espacial é um pouco ela é impedida. Posso terminar? Pensei que você falou de matéria, mas vou finalizar meu raciocínio. Uma das coisas que impede a gente de viajar para outros planetas ou galáxias assim, são, por exemplo, as tempestades espaciais, que tem alguns meteoros, algumas pedras, algumas areias, alguns pós de areia assim, que vem de planetas que explodiram, aquelas coisas todas. Mano, se viesse uma tempestade de areia lá no espaço ali, pós ali, vamos pó. Isso aqui, ó. Pó. Se você ficasse em frente a elas, ou a sua nave ficar de frente a ela, o que acontece com a sua nave? Toda destruída. Pozinho de areia, mano. Por quê? A velocidade é grande. Se a velocidade lá é grande, então a energia é enorme. E aí despedaça a nave espacial. Então, cara, quando a pessoa vai viajar no espaço, essas experiências aí, um dos grandes problemas que eles têm é encontrar umas areinhas dessas assim, alguns pós assim, tipo, pelo caminho. Se tiver, já era $1 bilhão. Tá certo? Conseguiram entender? Valeu? Muito obrigado. O foguete dando luz.